Você já imaginou que poderia estar cometendo um pecado que é mais perigoso do que qualquer outro? E o pior, sem nem perceber. Prepare-se, porque hoje vou revelar algo que vai te surpreender. Imagine, por um momento, que você está vivendo sem perceber que está cometendo um pecado que pode ser mais destrutivo do que qualquer outra falha moral que você tenha em mente. E o pior, você está fazendo isso sem perceber. Mas hoje, vou te contar um segredo que vai te deixar perplexo. Este pecado não é o que você imagina, e ele pode ser o maior inimigo do seu bem-estar e prosperidade. Imagine passar a vida inteira sendo sabotado por algo que você nem percebeu. Antes de continuar, eu te convido a se inscrever no canal, porque o que você vai descobrir hoje tem o poder de mudar tudo na sua vida. Não perca. O que é o pecado? Frequentemente pensamos em pecado como algo muito direto. Mentir, roubar, falar mal de alguém. Mas o pecado que vamos falar aqui é um pecado mais sutil, mais profundo e que muitos de nós cometemos sem nem perceber. Ele não envolve ações externas, mas algo muito mais pessoal e interno, a falta de autoconhecimento. O pecado que você talvez esteja cometendo é aquele que afeta o seu interior, o seu coração, a sua mente. Ele não se vê à primeira vista, mas suas consequências podem ser gigantescas, muitas vezes piores do que qualquer erro óbvio. Muitas vezes, quando falamos de pecado, nossa mente vai automaticamente para ações claras e visíveis, como mentir, roubar ou até mesmo prejudicar alguém. Mas e se eu te dissesse que o pecado mais perigoso não é tão óbvio assim? E se na verdade ele está disfarçado, tão sutil que você talvez nem perceba que está cometendo? Eu vou te contar tudo agora, mas antes deixe-me te perguntar. Você já se pegou questionando por que as coisas não vão tão bem na sua vida? Apesar de seus esforços. A resposta pode estar em algo que você faz todos os dias, sem nem perceber. Quando você não se conhece, você se perde nas suas escolhas. Você age sem clareza e sem entender profundamente suas próprias motivações. E por mais que tente melhorar sua vida, sempre parece que você está preso em um ciclo vicioso, não é mesmo? Você sabia que muitas vezes as dificuldades que você enfrenta na vida, as quedas repetidas, as frustrações constantes, podem ser consequências de um pecado invisível? Algo que está dentro de você e que, se não for tratado, vai minar sua prosperidade e o seu bem-estar. Já parou para pensar que pode ser isso o motivo de sua vida não estar no lugar que você gostaria? O pecado que vamos abordar não é algo externo, mas algo que mora dentro de cada um de nós. Uma falta de percepção genuína de quem somos e, mais importante, de quem Deus nos fez para ser. Você já se pegou perguntando por que, apesar dos seus esforços, as coisas não vão como esperado? O que acontece quando você sente que está se esforçando, mas parece que algo está sabotando o seu caminho? Talvez o problema esteja mais profundo do que você imagina. Agora, a grande revelação. O pecado mais perigoso é a falta de autoconhecimento. Sim, você escutou certo. A falta de autoconhecimento pode ser um pecado muito mais insidioso do que você imagina. A falta de autoconhecimento não afeta apenas a sua vida emocional e espiritual, mas também todas as áreas da sua existência. Se você não sabe quem você é de verdade, você está preso em um ciclo de decisões baseadas em falta de clareza. E isso pode comprometer aspectos importantes da sua vida, como emocionalmente. Pessoas que não se conhecem são mais suscetíveis à ansiedade, depressão e a viver sob uma constante sensação de inadequação. Como diz a Bíblia em Provérbios 12:25, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Quando não se conhece, os sentimentos tomam o controle e você se sente indefeso, como se estivesse sendo arrastado por correntes invisíveis. Espiritualmente, não se conhecer é uma das maiores barreiras para se conectar com Deus de forma plena. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2:10, a Deus, porém, nos revelou pelo Espírito. A falta de autoconhecimento pode te afastar de viver a verdadeira vida espiritual, porque você não sabe como alinhar sua vida à vontade de Deus. E sem esse alinhamento, você perde a paz que só Ele pode oferecer. Financeiramente, se você não sabe quem você é em Cristo, suas finanças podem ser um reflexo disso. O dinheiro, para aqueles que não se conhecem, é apenas um meio de satisfação momentânea. Mas a verdadeira prosperidade não é apenas sobre acumular bens materiais, mas sobre viver segundo o propósito divino para a sua vida. Em Mateus 6:24, Jesus nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mamon.
Sem autoconhecimento, você pode acabar vivendo de acordo com o mundo, colocando o dinheiro como centro da sua vida, o que vai gerar frustração e vazio. Fisicamente, o estresse, a falta de direção, as inseguranças, tudo isso impacta diretamente a sua saúde física. Quando você vive sem saber quem você é, o seu corpo carrega esse fardo de forma silenciosa. Você já ouviu falar na frase, a mente sobrecarregada afeta o corpo? Esse é um princípio comprovado pela ciência e que a Bíblia já nos alertava. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17. Sua saúde não é apenas sobre o que você come ou a quantidade de exercício que faz, mas também sobre como você cuida do seu espírito e da sua mente. Parece simples, não? Mas é mais profundo do que você imagina. Quando você não se conhece de verdade sem perceber, toma decisões erradas, vive de forma impulsiva e acaba atraindo para sua vida aquilo que você não quer. Quando você não sabe quem você é de verdade, você vive no automático, sem compreender seus reais desejos, suas motivações ou, ainda mais importante, o propósito que Deus tem para você. E aqui entra a profundidade do pecado. Ele não é algo que você faz, mas algo que você deixa de fazer. Você deixa de se conhecer verdadeiramente. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A falta de autoconhecimento é como uma porta aberta para erros contínuos. Quando não sabemos quem somos em Cristo, acabamos nos afastando de nossos verdadeiros objetivos e da nossa verdadeira paz. Na Bíblia, em Provérbios 23:7, lemos: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. O autoconhecimento é fundamental para saber quem você é em Cristo, e a falta dessa compreensão pode te levar a escolhas erradas, arrependimentos e até afastamento de Deus. Quando você não se conhece, você não sabe o que é realmente importante para você, o que é um reflexo do seu propósito divino. Sem esse entendimento, as dificuldades da vida podem te derrubar facilmente, porque você não sabe qual é o seu verdadeiro fundamento. Como escreveu Paulo em Efésios 4, 22, 24. Que quanto à antiga maneira de viver, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovem no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Agora imagine como esse pecado afeta todas as áreas da sua vida: emocional, espiritual, financeira e até física. A falta de autoconhecimento te impede de tomar boas decisões, te afasta de relacionamentos saudáveis e até pode afetar sua saúde. Sim, você sabia que o estresse e as doenças podem ser gerados por não saber lidar consigo mesmo? Você está vivendo de acordo com o propósito de Deus para a sua vida, ou apenas seguindo o fluxo da sociedade, sem refletir profundamente sobre quem você é? A falta de autoconhecimento impede que você tome decisões alinhadas com a vontade de Deus. Isso cria uma desconexão entre sua vida e a paz divina. Você já parou para refletir sobre isso? Será que está tomando decisões impulsivas, seguindo um caminho que não te satisfaz, simplesmente porque não sabe o que é realmente importante para você? Vamos aprofundar um pouco mais. Você já se pegou perdido nas suas próprias escolhas? Cansado de errar sempre no mesmo ponto, mesmo quando tenta mudar? A falta de autoconhecimento não afeta apenas sua saúde mental. Ela também atinge sua saúde física, emocional, espiritual e até financeira. Efésios 4, 22 e 24 nos lembra que quanto à antiga maneira de viver, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovem no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando você não se conhece, as escolhas que faz podem te afastar de Deus, te afastar da verdade sobre quem você realmente é em Cristo. Isso cria um vazio dentro de você. E é esse vazio que leva a escolhas erradas, a um ciclo vicioso de frustração e insatisfação. Você está vivendo em conformidade com a vontade de Deus para a sua vida, ou está apenas seguindo o fluxo da sociedade? Lembre-se, a falta de autoconhecimento é como uma parede invisível entre você e o que Deus realmente tem para você. Agora que você compreende os impactos profundos da falta de autoconhecimento, é hora de descobrir como desenvolvê-lo e como isso pode mudar sua vida. Aqui estão algumas práticas que vão te ajudar a desbloquear o seu potencial em Cristo. Ore e busque a direção de Deus. Comece orando sinceramente, pedindo a Deus que revele quem você é nele.
Tiago 1,5 diz que, se porém algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Deus deseja que você se conheça profundamente, e Ele está disposto a te guiar nesse processo. Medite nas Escrituras. A palavra de Deus é o espelho perfeito para nos mostrar quem somos. Como diz em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A Bíblia não só revela a vontade de Deus para nós, mas também revela a nossa verdadeira identidade em Cristo. Esteja em comunhão com outros cristãos. O autoconhecimento não ocorre isoladamente. Quando você compartilha com outros, recebe feedback e crescimento. Participar de grupos de estudos bíblicos ou até conversar com um mentor pode ser extremamente útil. Autoconsciência e reflexão diária. Tire um tempo para refletir sobre suas ações e decisões. Pergunte-se frequentemente: essas escolhas estão alinhadas com o que eu sou em Cristo? Esse tipo de autoexame vai te ajudar a ter mais clareza. Aceite o processo de transformação. O autoconhecimento não é um evento único, mas um processo contínuo. Deus não vai te revelar tudo de uma vez. É um caminhar com Ele. Esteja disposto a crescer e a mudar à medida que Ele te revela mais sobre quem você é. Eu quero te contar algumas histórias de pessoas que viveram esse processo de autodescoberta e, ao se conhecerem, transformaram suas vidas. Vamos explorar um pouco mais essa ideia. Existe uma história de uma pessoa que, durante muitos anos, esteve perdida em um ciclo de medo e insegurança, sem se dar conta de que o que ela temia eram as escolhas que fazia com base em falta de autoconhecimento. Ela sempre buscava aprovação externa e ignorava o que realmente Deus dizia sobre ela. Isso gerou angústia e tristeza, porque ela não estava vivendo de acordo com quem ela era de verdade em Cristo. Agora vou te contar uma história que vai tocar seu coração. Eu conheci uma mulher que vivia presa a um ciclo de relacionamentos destrutivos. Sempre escolhia os mesmos tipos de pessoas e acabava sofrendo as mesmas dores, uma após a outra. Ela chegou a acreditar que as pessoas ao seu redor eram as culpadas. Mas um dia, após um período de reflexão, ela percebeu que o problema não estava nos outros, mas nela mesma. O verdadeiro problema era a falta de autoconhecimento. Ela não sabia o que realmente queria em um relacionamento, nem sequer sabia qual era o seu valor. Ela acreditava que precisava agradar os outros para ser amada, mas ao se conhecer melhor, descobriu que precisava primeiro se amar. Quando você começa a se conhecer de verdade, você começa a viver com propósito. A falta de autoconhecimento é como estar em um barco à deriva, sem saber para onde ir. Mas, quando você se conhece, você se torna o capitão da sua vida, dirigindo-se para o destino que Deus preparou para você. Como está escrito em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhes dar esperança e um futuro. Quando você sabe quem você é em Cristo, você vive com uma clareza que transforma todas as áreas da sua vida. Você se alinha com o propósito divino e experimenta a verdadeira prosperidade e paz. Agora, quero que você se faça a seguinte pergunta: quantas vezes você já não repetiu os mesmos erros, como ela fez? Talvez o erro não esteja nas pessoas ao seu redor, mas dentro de você. Esse pecado não é algo que vemos externamente, mas ele pode corroer sua paz interior de uma maneira que você nem imagina. Jesus nos ensinou que, quando conhecemos a verdade nos liberta. Então, o autoconhecimento em Cristo é a chave para a nossa libertação. Você consegue identificar um padrão similar na sua vida? Talvez você esteja repetindo erros ou se sentindo preso em uma rotina de frustração, porque não sabe quem realmente é. E a Bíblia nos ensina que, ao conhecermos a verdade nos liberta. Você já refletiu se está vivendo na verdade de quem você é em Cristo, ou se está vivendo uma versão distorcida de si mesmo, criada pelas influências externas? Como Jesus disse em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O autoconhecimento traz libertação, especialmente quando nos conhecemos à luz da palavra de Deus. Quantas vezes você não fez escolhas erradas como ela fez? Quantas vezes você não se perdeu, acreditando que o problema estava fora de você e não dentro? A Bíblia nos ensina que, quando buscamos a verdade, ela nos liberta. Não é uma verdade qualquer, mas a verdade sobre quem somos em Cristo.